E aí, tudo certo? Bem-vindos a essa análise focada, um verdadeiro raio-x nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. A gente vai dissecar aqui, detalhe por detalhe, aquilo que as bancas, principalmente a FCC, adoram cobrar. O nosso objetivo é um só: mapear cada armadilha para você não cair nela no dia da prova. Então, vamos nessa! Olha, a pergunta é bem direta, porque a concurseiro não tem tempo a perder, né? Vamos ser sinceros. Dominar essas resoluções não é mais um diferencial, é o básico para estar no jogo da aprovação. As bancas amam os detalhes, as sutilezas que a gente vai ver agora. Então, concentração total. Esse aqui é o nosso roteiro, o nosso plano de ataque. Primeiro, o ponto que mais derruba a galera, as diferenças entre os documentos psicológicos. Depois, a gente entra nas regras de avaliação em concursos e para porte de arma e para fechar com chave de ouro um checklist com aquelas dicas matadoras que você precisa levar para a prova. Então, vamos começar pela Resolução 6 de 2019. Se tem um assunto que serve para separar quem estudou de verdade de quem só deu uma olhada por cima, é este aqui. A confusão entre os tipos de documentos é a principal armadilha que as bancas montam. E a gente vai desarmar ela agora. E pode acreditar, não é nenhum exagero. A banca vai criar um caso prático, misturar os nomes, trocar uma palavrinha só para te induzir ao erro. Entender para que serve cada um e como ele é feito não é só decorar, sabe? É construir uma base para não ser pego de surpresa. Bom, vamos ao primeiro, que é o mais simples de todos, a declaração. Pensa nela como se fosse um registro de ponto, um comprovante. Ela só informa um fato: se a pessoa compareceu, a frequência, se está em acompanhamento. É super objetiva, curta e grossa. Não tem análise nenhuma. A palavra-chave aqui é registrar a informação. Ponto. Agora o atestado. Ele já dá um passo além. Ele afirma uma condição psicológica. Mas olha só, aqui tem uma pegadinha clássica que derruba muita gente. A formatação. A resolução manda que o atestado seja escrito em texto corrido, sem parágrafos. Sabe por quê? Para evitar que alguém vá lá e adicione alguma informação no meio. Anota isso com caneta vermelha, porque isso despenca em prova. Subindo um degrau, a gente chega no relatório. Aqui a coisa fica mais robusta. O relatório é o como foi feito. Ele vai descrever o processo de trabalho do psicólogo, o raciocínio técnico, os instrumentos usados. É como se fosse o diário de bordo do atendimento, contando passo a passo de tudo o que aconteceu. E agora, o laudo. Atenção total aqui. O laudo é o peso pesado. Ele é o resultado final de uma avaliação psicológica completa. E a finalidade dele, anota aí, é subsidiar decisões de outras pessoas, como um juiz, por exemplo. Por ser tão sério, ele tem uma exigência que os outros não têm. Precisa obrigatoriamente de referências científicas. A banca vai tentar te confundir, dizendo que laudo e relatório são a mesma coisa. Não são. E para fechar, o campeão de confusão, o parecer. Grava isso na alma. O psicólogo que emite o parecer não avaliou a pessoa diretamente. Ele atua como um perito, um especialista, que é chamado para dar uma opinião técnica sobre uma questão específica, muitas vezes analisando o laudo de um outro colega. A banca vai te dizer que o parecer vem de uma avaliação. Mentira! Ele responde a uma consulta. Olha, se tem um slide para você tirar um print e colocar como protetor de tela do celular, é este aqui. Essa tabela é o seu mapa da mina. Ela resume tudo de um jeito que fica fácil de visualizar. Foca principalmente nas duas últimas colunas. É daqui que as bancas tiram as questões para tentar te confundir. Dominar essa tabela é o que separa o aprovado de quem fica por uma questão. Outro detalhe que é ouro para o examinador: a tal da entrevista devolutiva. Presta atenção. Ela é obrigatória, é um dever do psicólogo, quando ele entrega um relatório ou um laudo. Já para os outros três, declaração, atestado e parecer, ela é só uma recomendação. A banca só precisa trocar obrigatória por recomendada na prova e pronto. Mais um candidato desatento que fica para trás. Beleza, vamos virar a página. Nosso segundo tópico, Resolução 2 de 2016. Agora a gente está em casa, né? Falando diretamente sobre avaliação psicológica no nosso mundo, o dos concursos públicos. Entender essas regras é fundamental, até para a gente saber dos nossos próprios direitos como candidatos. O mais importante aqui é pegar o espírito da coisa. Essa norma existe para garantir que a avaliação em concurso seja um processo sério, com base na ciência, objetivo e não algo tirado da cabeça do avaliador. Ela basicamente cria as regras do jogo, tanto para quem aplica quanto para quem faz a avaliação. Isso aqui é o que todo concurseiro deveria saber de cor. Primeiro, o edital é a lei do concurso. Ele tem que ser claro e dizer exatamente o que vai ser avaliado. Segundo,
Quem é considerado inapto tem o direito de saber o porquê. Isso acontece na entrevista devolutiva. E, por fim, tem o direito de pedir uma cópia do documento da sua avaliação. Isso não é um favor da banca, é um direito. Agora a gente entra no nosso último grande tema, um assunto super atual e que está na mira das bancas, a avaliação para registro e porte de arma, da Resolução 1 de 2022. Como ela é bem recente, a chance de aparecer na sua prova é enorme, então olho vivo nos detalhes. Antes de avaliar qualquer pessoa, o próprio psicólogo precisa estar nos conformes. E esse checklist aqui é um prato cheio para a questão de prova. Não basta ter o CRP, tem que estar ativo, com a anuidade em dia, sem nenhuma bronca ética e o principal, tem que ter um credenciamento específico lá na Polícia Federal. Se faltar um desses itens, já era. Tá, mas o que se avalia na pessoa? A resolução diz exatamente, começando pela parte cognitiva, o processador da pessoa. Ela consegue manter a atenção? O nível intelectual dela não é rebaixado? E o ponto crucial, como estão as funções executivas? Basicamente, é a capacidade de frear o impulso e pensar antes de agir, especialmente sob pressão. Agora, vamos para os traços de personalidade. E aqui tem uma pegadinha genial. A norma não fala em ausência de agressividade ou de ansiedade. Ela fala em níveis adequados. Ou seja, ter agressividade ou ansiedade demais é ruim, mas ter de menos também pode ser um problema. O foco aqui é o equilíbrio, o autocontrole. E, por fim, o juízo crítico. É quase um teste prático. A avaliação precisa checar como a pessoa reagiria em situações de estresse que envolvem usar uma arma de fogo. É a capacidade de tomar a decisão certa, na hora certa, sob pressão. É o que fecha todo esse processo de avaliação. Ufa, chegamos na reta final. Agora é hora de consolidar tudo, o nosso checklist de sobrevivência para a prova. Eu chamo de dicas de ouro porque são aqueles pontos que, se você fixar bem, vão te garantir umas questões preciosas. Vamos passar o pente fino nas pegadinhas clássicas. Então vamos lá, para memorizar de vez. 1. Parecer não vem de avaliação direta do psicólogo parecerista. 2. Devolutiva obrigatória só para relatório e laudo. 3. Atestado é aquele do texto corrido, sem parágrafo. 4. Precisou de referência científica obrigatória? É o laudo. E 5. O edital tem que abrir o jogo e dizer o que vai avaliar. Decore isso e você já vai estar na frente de muita gente. E pra gente terminar, uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, seja bem honesto. Onde é que o calo aperta? Qual desses pontos ainda te deixa com uma pulga atrás da orelha? É a diferença de laudo e parecer? Aquela regrinha da entrevista? Identificar essa sua dúvida agora é o segredo para transformar ela em acerto no dia da prova. Foco nisso. Bons estudos e a gente se vê na próxima.